Esse vídeo pode estar saindo meio atrasado, mas enfim. Saiu o episódio 1015 de One Piece e, mano, esse deve com certeza ser o melhor episódio de anime da história dos animes. A animação tá absurda, os traços estão lindos, as cores estão certas, as músicas da trilha sonora tá tudo extremamente bom. E hoje eu vim comentar sobre esse episódio de One Piece que tá genial. E também responder o que eu acho que é o sonho do Luffy, na minha opinião. Então, já adiantando como esse é o título do vídeo, eu não quero ficar começando fazer clickbait, então eu já vou começar com isso. Qual deve ser o verdadeiro sonho do Luffy, na minha opinião? E eu acho que assim como muitas pessoas pensam ou não, é o sonho de fazer a maior festa do mundo com todo mundo, tipo todas as raças, todas as pessoas, todas as criaturas. Afinal, esse de certa forma sempre foi o sonho do Luffy, libertar o mundo e ser livre. Então, nada mais justo do que um belo banquete para todos comemorarem a sua liberdade. Agora, indo pro episódio em si. O nome do episódio é Luffy Chapéu de Palha, o homem que se tornará o rei dos piratas. E é o nome do episódio. Então, a gente começa vendo o Yamato e o Ace conversando. Então o Ace começa a contar sobre o Luffy, mas antes voltamos a Yamato segurando o registro de viagens de Oden enquanto conversa com o Momonosuke. E ela diz o quanto ela não esperava conhecer ele, e ela explica para ele que nesse diário tem todas as aventuras da vida do seu pai. Ela aproveita e nos conta um pouco mais também sobre o Momonosuke, coisa que já tinha sido mostrada no mangá, mas que ainda assim é interessante. Então ela diz uma frase que é importantíssima tanto para Yamato quanto para o ano num todo: jovens fortes virão, surgindo no novo mundo, e caso Oden morrer, seriam eles que derrotariam Kaido. Então mostra o Ace terminando de contar o verdadeiro sonho do Luffy, que foi cortado tanto no anime quanto no mangá, propositalmente pelo Oda, e o Ace pede para que o Yamato, ou a Yamato, não ria do sonho do Luffy. Então somos levados para uma das cenas mais lindas e representativas de todo One Piece, na minha opinião, mostrando Sabo e Ace, e o Yamato mais de longe, vendo a conversa dos dois, com temas frios, um azul, um verde. A cena toda tá representada com cores que representam cores frias, sabe, no geral. E Yamato fica empolgada vendo tudo aquilo, toda a conversa que eles estão tendo ali. E então uma transição mostra Roger com tonalidades mais quentes e agora mostrando mais como se fosse o contraponto da cena que a gente estava acabando de ver, que representa o calor com vermelho, laranja e amarelo. E assim como Sabo e Ace, Yamato está ouvindo as palavras de Roger, porém dessa vez ao lado de Barba Branca e Oden. Então as duas cores começam a se mesclar, pois um garotinho entra passando por Yamato. Luffy vem conectando as duas perspectivas de Yamato, então a tela fica mostrando o rosto de Yamato metade azul e metade vermelho, representando a única coisa que poderia ser, a coisa pelo qual fez Yamato se encher em lágrimas. Ambos dizem o mesmo sonho, enquanto as cores se mesclam e formam as cores normais. そうさ、そしたら面白いなルフィは。俺お前の未来が楽しみだ。 Então Ace aparece ao lado de Barba Branca, enquanto Sabo ao lado de Oden. E todos estão sorrindo, e então vemos Yamato chorando, e ela diz a Ace que essas foram as mesmas palavras do Rei dos Piratas. Então ela não revela que ele é seu pai, que ele é o pai de Ace, mas diz que é um grande homem. E pela reação do Ace já dá pra ver que ele admirava seu pai mesmo sem saber. Então pulamos para a parte onde Yamato fez o Vivre Card do Ace. Inclusive, olha como a animação tá impecável, cara, mostrando a transparência do papel conforme a luz do sol bate. Então Yamato diz pra Ace rasgar o papel e entregar pra alguém que ele gostaria de reencontrar mais à frente. Nós sabemos que esse alguém é do Luffy, enquanto ela mesma rasga um pedaço do papel e pega pra ela. Depois Yamato corre até o topo de onde eles estavam conversando pra ver Ace indo embora. Desculpa, não sei exatamente onde eles estavam, mas enfim, era num lugar bem alto também. Indo embora enquanto ela levanta o seu Vivre Card e balança sua mão. E então isso acontece.
A cena muda pro Vivrecard pegando fogo e então Yamato corre saindo de lá. E enquanto isso vemos Kaido dizendo com as próprias palavras dele que pelo jeito ele só não foi pro Marineford por causa do Ruivo. Possivelmente porque se ele fosse, ele destruiria tudo lá, talvez. Yamato corre até o mesmo local da despedida e enquanto Kaido fala de fundo, como se fosse ele dizendo o que ele diria pro Yamato naquele momento, mas Yamato não está ouvindo, só a gente. Ele fica desencorajando Yamato, mesmo sem Yamato estar ali. Então, ela vê ele sumir e vemos a morte de Ace. Enquanto a transição perfeita do Ace caindo dos braços de Luffy muda pra Yamato caindo. E então, vemos Yamato tentando quebrar suas correntes e essa cena é sensacional. E mostrando toda a carga emocional que ela tem, toda a angústia de viver presa, toda a raiva de seu pai, por tudo o que tá acontecendo em um ano, é mostrado ali. Enquanto Yamato sofre. Então Yamato percebe que é o Luffy quem vai salvá-la, que é o Luffy quem vai salvar o ano. Porém, as luzes se acendem e Kaido aparece. E então Yamato dá o diário para Momonosuke após essa cena. Então é mostrado supernovas. Law, Kid, Killer, Zoro e por último Luffy. Enquanto Yamato diz as palavras de Oden, que se ele morrer são supernovas, indiretamente, ele não diz diretamente supernovas, mas dá pra entender isso, e vão derrubar Kaido. Então somos mostrados a Kid e Killer no meio de uma fumaça, enquanto Kaido diz que eles não têm nem que pensar no One Piece. Enquanto ele aparece com a Big Mom. E ele diz, vocês querem continuar brincando de piratas? E então depois que ele diz isso, vemos o Killer rindo e se tremendo de raiva. E é uma coisa extremamente foda de se perceber, porque quem acompanha o One Piece ou tá vendo o arco de Wano, sabe o quanto o Killer só se fudeu nesse arco, mano. Foi forçado a comer uma Smile, agora só fica sorrindo, apanhou e foi torturado. Enfim, o Kid então diz que entende ele, a raiva que ele tá sentindo. E o Kid revela que também já reuniu um monte de coisas pro poder da fruta dele. Enquanto eles começam a se preparar, o Law aparece se teletransportando e junto ele traz o Zoro voando, mano. E essa cena é engraçada porque o Zoro é perguntado se todos do Chapéu de Palha são desengonçados desse jeito. E o Zoro fica sem graça e ele fala que não é culpa dele. Então o Law diz que tem alguém que é mais escandaloso que o Zoro e ele pergunta onde tá o Luffy, Chapéu de Palha. Então vemos o Luffy vindo rápido e correndo, enquanto o Kaido diz que eles são fracos demais para abrir uma cicatriz igual a que ele tem. E enquanto o Kaido diz para eles irem embora, Luffy aparece dando um soco e quebrando tudo, a porta no cara. Enquanto as palavras de Oden são ditas e os supernovas finalmente estão reunidos. Nossa, isso foi muito foda. Então o Luffy já manda o hack do rei pra mostrar que ele não tá de brincadeira. Ou se isso não for o hack do rei, foi muito parecido na animação. E então o Luffy vê algo mais adiante dos Yonkous. E, mano, a cena do Luffy passando pelos dois Yonkous enquanto eles conversam, sem trilha sonora, sem nada. Só os passos do Luffy e a conversa de fundo, os diálogos. É simplesmente insano. Já dá pra perceber o Zoro se preparando e pegando as espadas dele, mostrando a lealdade que ele tem por seu capitão. Que qualquer mínimo movimento ele atacaria. E então o Zoro aparentemente também percebe. Enquanto o Kaido diz, você acredita que esse pirralho disse bem na minha frente? Enquanto a Big Mom diz que ele destruiu o castelo dela e agora ele tem que pedir desculpas. Mas o Luffy ignora todos eles e passa como se estivesse passando por ninguém naquele momento. Enquanto vai até Kinemon. Enquanto o Kaido diz pra ele falar bem na cara deles, de novo, o que ele tinha falado, ele fica dizendo, fala de novo. E então começamos a ver a perspectiva do Luffy, a visão dele. E nós vemos tudo que passou em um ano e tudo que tá passando. Vemos o Kinemon dando a mão pro Luffy e uma transição brusca corta de repente, mostrando Kinemon caído no chão, assim como os outros bainhas, sangrando e machucado. E ele começa a dar o discurso de como se ele fosse morrer, mas a gente sabe que isso não acontece. Pelo menos não ainda. E o Luffy pede desculpas por não ter aparecido antes. Então Kinemon segura no Luffy e pergunta se ele pode segurar todo o peso de Wano nas costas. E essa cena dá um peso a mais, porque agora é como se o Luffy fizesse parte desse problema. Se antes ele não fazia, agora com certeza ele faz. E claro, Luffy diz que sim. Porém, o Kaido não ficou lá esperando, óbvio, e foi tirar satisfação com o Luffy, já puxando seu Kanabo e indo dar o golpe. E então o Luffy pede pro Law tirar todos os bainhas dali e ele já se prepara com uma das, se não a melhor preparação de um golpe de todos os animes. Enquanto mostra todos lutando ali embaixo, tudo que tá acontecendo, enquanto linhas coloridas, quase igual o One for All do Deku, passando por ele, começam a passar pelo Luffy, enquanto o velho que ensinou o Luffy explica que Haki pra eles lá é chamado de diferente
diferente. Lá é chamado como algo que significa fluxo. E por isso essas linhas passam. Por isso a representatividade toda. Como se representassem os vasos sanguíneos de Luffy indo e fluindo por todo o seu corpo. E assim, carregando todo esse peso nas costas, usando o seu haki no máximo. Com certeza ele devia estar no talo ali, com a melhor abertura de One Piece, na minha opinião. Luffy apenas se prepara e diz o seu novo golpe. 倒したいゴムゴムのレッドラック Então tudo é destruído, enquanto Zoro sorri com aquele sorriso de confiança em seu capitão. Enquanto Big Mom entra em desespero por ver Kaido caindo tão facilmente, apenas Luffy cai e diz o que todos eles queriam ouvir. 俺はモンキー D ルフィお前らを超えて海賊王になる男だ Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like aí e até o próximo vídeo. Tchau!